Na moral, deixa o like. E aí, de boa, lá vamos eu, pra mais um capítulo de One Piece. Antes, o que achei? Enrolado. Beleza que tem uma desculpa perfeita. Vegapunk não poderia saber, muito menos imaginar que os anciões iriam descer o morro. Ele nem teria como prever algo assim, muito menos os poderes deles. Outra coisa, agora, a presença do robô gigante faz todo sentido, penso que o bando só vai conseguir fugir por causa do robô. Além disso, o cenário está montado. Jinbe deve enfrentar o Rob Lute e esmagar os dois gênios da CP, Uzhu e o Rob Lute. Zoro deve pegar um dos anciões, Sanji deve ter seu momento de brilhar pegando outro, os gigantes Dory e Brog devem pegar um ancião cada e o Luffy pega quem sobrar. Porém, o Luffy já cantou a bola, ele não sabe como machucar o Saturno, é nessa que entra o robô gigante. Mas enfim, dito tudo isso, vamos para o que aconteceu no capítulo. E já na capa temos revelações, a nova história de capa começou e já fiquei na curiosidade. Provavelmente, quem afundou a ilha foi o Momo, ele é o único capaz. E foi submersa na antiga Wano. E digo mais, essa espada gigante está perigando aí, né? Bagulho simplesmente não estraga, enfim. O capítulo retorna com alguém parando o Vegapunk, o que já deixa claro que é uma gravação. Alguém diz, não Stella. Se começar a falar assim, tão de repente, a pessoa faz uma pausa e nesse momento descobrimos quem é o dono da voz, já que o Vegapunk pergunta de volta, qual é o problema Shaka? O Shaka imaginando loucura ou será que não, no mundo moderno, as pessoas não buscam se informar de nada, então, ele faz sentido, a informação pode ser alterada tranquilamente. E acabou que não, no final da tarde, era realmente uma gravação. Inclusive, o lance do Vegapunk, mais precisamente o Shaka que dispara o Dragon, vou de caixa. Já aconteceu, Shaka já foi. É isso, continuando, Shaka diz que o outro lado também deve se preparar para ouvir, certo? Vegapunk comenta que, se alguém encontrar essa informação, ela vai se espalhar pelo mundo, é impossível impedir isso. Mas, Shaka não acredita que as coisas sejam tão fáceis, ele questiona o Vegapunk se ele realmente acredita nisso e joga a dúvida no ar, e se alguém manipular essa informação. O que é muito real, jornal manipula a informação e todo mundo sabe, não é nem mascarado, é pra todo mundo ver. Mas enfim, Vegapunk finalmente entendeu e pediu ajuda, e o que podemos fazer? Esse é o cara mais inteligente do mundo. Muito bem, enquanto a transmissão acontece, todos os navios da marinha estão recebendo o sinal via Dendemushi. Os oficiais exigem que o sinal seja cortado, mas os marinheiros respondem que é impossível. Na própria transmissão, alguém explica o que está acontecendo. A pessoa sugere, enquanto faz os preparativos, a ideia de usar o canal de comunicação da marinha, forçando a transmitir na potência máxima. A pessoa que acredita ser o Shaka segue dizendo que a recepção do áudio pode ser feita por um Dendemushi tradicional, mas quando se trata de um Dendemushi de transmissão, as coisas complicam um pouco. A questão varia, mas pode levar 1 hora em média. Ainda bem que o Vegapunk sabe que é muito tempo. E nesse meio tempo, podemos ver que Luffy, Saturno e o Kizaru podem ouvir a transmissão. Luffy como sempre, não entende nada, já o Saturno está preocupado e se pergunta o que o Vegapunk está aprontando. Isso revela que sua consciência está no lugar. Também podemos ver que a Nami e seu grupo estão parados no mesmo lugar. Isso porque o Usopp disse, temos que ser rápidos. Também dá pra ver a Robin na maca e parece ter alguma coisa presa à maca. Pois bem, alguém, que penso ser o Vegapunk diz, podemos enfrentar interferência. Alguém que imagino ser o Shaka reconhece o problema e determina o tempo, 10 minutos, esse é o tempo que as pessoas pelo mundo têm para preparar os Dendemushi de projeção. Ouvir é bom, mas ver é melhor ainda. Fora que, essa é a primeira vez que alguém transmite um vídeo, imagens sempre foram transmitidas em tempo real ou por fotos. Então, quanto mais pessoas ouvirem e assistirem, melhor, já que será difícil manipular. Enquanto o vídeo toca, as coisas estão acontecendo. Sanji tenta reanimar o Vegapunk com toda sua habilidade médica, que é 0. Vegapunk já deve estar se abraçando com os seres do submundo. Levando em consideração que ele criou os pacifistas e serafins, ele desceu, né? Dito isso, esses 10 minutos que serão quase um mês, hein? Bom, também podemos ver a marinha enfrentando um gigante, ou melhor, tentando fugir de um. Mas, o mais interessante é ver os anciões conversando por, entre aspas, pensamento. Enquanto a Terra Sagrada está um caos devido à transmissão, os anciões falam diretamente com o Saturno. Ei, o que aconteceu com o Vegapunk? Não consigo dizer quem fez a pergunta. A conversa continua com o Saturno explicando que o Kizaru o matou, então deveria estar morto, ou pelo menos foi o que ele viu. Inclusive, fica a questão. Porque temos o fruto da Hancock, que mesmo se ela morrer, é o que ela diz, as pessoas transformadas em pedras não voltarão ao normal. E mesmo sendo um fruto diferente, mas, querendo ou não, existe essa possibilidade. Então, se o Vegapunk morreu mesmo, os satélites vão continuar vivos, já que a Atlas, Lilith e o Edson estão, ou o Vegapunk ainda está vivo e esse corpo é só mais um satélite.
Fica essa dúvida. De qualquer forma, de volta à sala dos anciões, acredito que seja Topman, ele diz sem acreditar, ele usou a própria morte para ativar a mensagem. E o Shepard balança a cabeça enquanto diz, que filho da pu. E mais alguém comenta o óbvio, que não dá pra saber o que ele vai dizer. Faltou alguém dizer, jura caralho. Pensou nisso sozinho, animal de teta. Mas, o pessoal gosta de fingir que adultos não chamam palavrão. Aquele argumento, possuo muito vocabulário e por isso não preciso usar palavrões. Enfim, voltando, o Topman demonstra que a inteligência não é o forte e comenta, se pelo menos soubéssemos de onde vem o sinal, e o Shepard diz, isso aí é fácil, o cara só tem fama de inteligente, aposto 20 que a transmissão está sendo feita lá na fase do laboratório. A gente vai lá, confia em mim. Ao mesmo tempo, a transmissão continua tocando e podemos ver o Vegapunk conversando com o Shaka, detalhe que na imagem estão os três que, tecnicamente, morreram. Dito isso, acho que o Vegapunk pergunta o que fazer e o Shaka sugere fazer café. Que café é esse que vai demorar 9 minutos para ser feito, né? Talvez o pessoal resolva criar tudo do zero. Mas bem, a cena segue nos mostrando o que está acontecendo lá fora, começando pelo Novo Mundo. Dressrosa aparece e a população está agitada, uma correria para que o Dendemushi de projeção seja ativado. Em outro local da ilha, já tenham transmitindo o vídeo, podemos ver Léo, Rebeca e Kyros. Interessante ver que a Rebeca ainda pratica com a espada. Poderiam aproveitar e ensinar a garota a atacar, sei lá, é só uma dica. Bom, Pitágoras aparece no vídeo calculando a chance de interferência na transmissão. O que acho desnecessário, é a primeira transmissão desse modelo, para impedir teria que explodir uma bomba que afete o mundo inteiro. Mas enfim, o cenário muda e agora estamos no Mar do Leste, na ilha Fushi, terra natal do Luffy. Pessoal usa um Dendemushi tradicional. O cenário muda para a grande linha, onde vemos o Iceberg sendo acordado no meio da noite pela sua secretária Alice. Vou só ignorar, o cenário muda e voamos lá para a sede do Jornal Econômico. Enquanto as pessoas estão surpresas, a Vivi questiona onde está o Luffy, mas o Morgan explica apontando para o vídeo, veja o horário, isso é uma gravação, fora que, uma hora dessas, Egghead deve estar ardendo em chamas, o que, inclusive, esse Morgan está dando mole demais. Poderia mandar um dos albatrozes com um Dendemushi de câmera para tirar foto ou filmar, conseguindo imagens exclusivas de Egghead. Dito isso, o Apol parece que envelheceu uns 50 anos desde sua última aparição. Mas bem, o cenário continua mudando e podemos ver pessoas no Mar do Oeste, Norte e Sul assistindo a telões. Esses momentos em que antigas ilhas e personagens aparecem são sempre satisfatórios. E dito isso, voltamos para a grande linha, no Reino Kamabaka. Podemos ver Iva-chan extremamente curiosa sobre como o Vegapunk arrancou a própria cabeça. Vemos a Koala chocada, ela foi manipulada e pergunta, esse é o doutor que foi sequestrado? Sabo aparece, mas ele aprendeu com o pai e ficou em silêncio. Dragon também aparece lembrando sobre sua conversa com o Shaka, e como sempre, fica em silêncio. Sábias palavras. De qualquer forma, o giro pelo mundo acaba e retornamos para Egghead. Voltamos com o Luffy comentando, mesmo depois de tudo, você não sentiu nada. Não consigo imaginar o Luffy não usando o Haki do Rei nessa luta, mas ainda gosto da ideia de que só Haki do Rei o machuque de verdade. De qualquer jeito, a dupla reage, Kizaru lança laser pelos olhos e o Saturno tenta acertar com as suas patas. Mais uma vez, a forma como a pata do Saturno se comporta lembra um corpo de borracha. A forma que a pata faz a curva. Mas bem, a tentativa da dupla falha e o Luffy continua o segurando. Enquanto diz que não podem sair até que os seus companheiros se retirem, Luffy se prepara para executar mais um ataque. Luffy usa o Simbal, que pode ser traduzido também como prensa. Acho que faria mais sentido, mas enfim, Luffy bate palma esmagando o Kizaru e o Saturno em suas mãos. Uma pancada poderosa, até cria uma onda de choque. A dupla fica fina como papel, influência do poder do fruto. Luffy seguiu fazendo a dupla de caderno e os rodando no dedo. Depois de os girar o suficiente, Luffy lançou a dupla para longe, bem no estilo Kenzan. O Kizaru voou descontroladamente, ou assim ele fez parecer, o fato é que ele teve sorte e caiu em um navio. Não foi um pouso tranquilo e, por enquanto, ele não parece com forças para voltar. No entanto, o Saturno foi diferente, de alguma forma ele controlou o voo e fez uma curva perfeita, usando suas patas como dentes de uma serra, ele usou o golpe do Luffy contra ele. E novamente, as patas do Saturno possuem uma clara semelhança à borracha, com a articulação sumindo. O Luffy mais uma vez enfatiza, qual o problema desse cara? Não importa o que faço, ele não sofre dano. Enquanto o Saturno ataca, os anciões entram em contato mais uma vez. Eles estão apreensivos com a transmissão do Vegapunk, não podem deixar que a transmissão continue. No momento em que o gigante retorna ao navio com Frank e os outros, Saturno fala pela primeira vez, o detalhe para o balão e o negrito das palavras, vou invocá-los. Penso que a voz dele esteja carregada, bem grave.
No segundo seguinte que ele diz isso, 4 fontes de haki explodem na ilha, 4 círculos aparecem soprando raios e fumaça negra para o céu. Luffy não entende nada, ele não viu quando o Saturno chegou, mas o Sanji, que ainda está perto, reconhece. E digo mais, esse bagulho deles conseguirem se comunicar, se pá que eles são satélites do Imo mesmo, né? Não sei se gosto dessa linha, na verdade, não tenho opinião sobre. A probabilidade deles não serem humanos só aumenta também. E como disse no início, o desenho está aí, Luffy, Sanji, Zoro, Dory e Brog devem ser os 5 a enfrentar os 5 anciões. Em algum momento, o Kizaru deve aparecer quebrando o equilíbrio, momento em que o robô faz a sua estreia. E se o Vegapunk conseguir mostrar imagens de Egghead em tempo real? Aí o mundo vai para o caralho. Mas, foi isso, terminamos o capítulo 1109. Obstrução.